Finalmente, o acordo entre Israel e Hamas passa a valer, só que isso em nenhuma instância significa a paz para a região. Israel garante que os ataques eles vão continuar até mais fortes em um futuro próximo. O Brasil tenta se aproveitar dessa situação para libertar mais 86 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Notícias também sobre o Ehud Barak, que é o ex-primeiro-ministro de Israel, que garante que os túneis que existem hoje em Gaza foram construídos pelo Estado de Israel, inclusive aquele no hospital de Al-Shifa. Será uma escorregada? O que será que ele quis dizer com isso e quais são as consequências? Javier Milei parece estar se politizando cada vez mais, fugindo do discurso enquanto presidente para fazer política de fato na Argentina e começa a se aproximar dos políticos mais tradicionais, principalmente da centro-direita. Garante também que uma cúpula para a Ucrânia ser realizada na América Latina com a presença do Zelensky. A América Latina tem que apoiar a Ucrânia na guerra Rússia-Ucrânia. Putin garante, pessoal, que vai desenvolver a inteligência artificial para que isso não vire um monopólio do Ocidente e gravíssimos protestos na Irlanda contra a presença de estrangeiros, contra a presença de imigrantes, acontecem extremamente violentos e que tem a figura de um brasileiro, Caio Benício, como grande salvador. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Para você que deseja ficar bonitão, estiloso e confortável no seu dia a dia, pessoal, tem a dica perfeita para vocês, que é a Insider. A Insider que eu tenho a honra, o prazer de falar que é parceira aqui do canal, porque eu já usava mesmo antes de fechar a parceria. Então eu já tinha, tá? Boné, meia, aliás, cueca, pessoal, dica, tá? Usem cueca da Insider. Vocês vão ver a diferença, tá? Camiseta, por exemplo, essa aqui é a Tech T-Shirt. Ela tem um tipo de tecido moderno, aliás, tecnologias moderníssimas, tá, da Insider, chamada de modal. Primeiro que ela é super leve, super confortável e ela traz uma sensação de conforto térmico, porque ela vai meio que pegando o calor do seu corpo e causando essa sensação de resfriamento. Então, por exemplo, o suor ele evapora muito mais rápido, evitando inclusive aquele mau cheiro, quem sabe que fica, né, no final do dia. Outra coisa, a questão de amassar roupa. Você não precisa passar isso aqui. Só de você colocar no seu corpo, o próprio calor ele vai desamassando a camiseta. Então, pessoal, corre lá, tá? Eu tô deixando para vocês o meu cupom aqui, ó, 15% de desconto. O link está na descrição do site, tanto no primeiro comentário fixado, quanto também na descrição. Corre lá, que com o meu cupom você consegue 15% de desconto, mais os outros descontos que já existem na plataforma, podendo chegar a até 40%. Galera, de verdade, para tecnologia, assim, para qualidade do produto, corre lá que eu tenho certeza. Homem, mulher, enfim, qualquer tipo de vestimenta você vai encontrar para você. E também tá chegando o Natal, né? Então, para comprar para sua tia, para seu tio, vizinho, enfim, tal, acho que vai ser sensacional. Belezinha, pessoal? Dica do professor Ricardo, recomendo bastante aí para vocês. Então, pessoal, corre lá, hein? Aproveita que hoje, dia 24, é o último dia de frete grátis e até 40% de desconto, hein, pessoal? Sensacional, hein? Trago para vocês só marcas que eu acredito, tá bom? Então, bora lá pro vídeo que tem assunto super importante. A gente teve aí, pessoal, a primeira parte, né, do acordo entre Israel e Hamas finalmente sendo realizada. Por parte do Hamas, tivemos a libertação de 24 pessoas, sendo 13 israelenses, 10 tailandeses e 1 filipino. Pelas informações, né, que rolam aí. Tanto os tailandeses quanto os filipinos foram negociações paralelas, ou seja, não tiveram necessariamente a ver com o acordo entre Israel e Hamas. E, pelo outro lado, Israel deixou chegar ajuda humanitária, inclusive algumas imagens circularam de civis ali indo atrás de caminhões de água porque estavam passando sede e tal. A libertação de 39 palestinos. Pessoal, como assim? Palestinos presos? Sim, Israel garantiu que vai libertar alguns palestinos presos na Cisjordânia, não aqueles que atentaram contra a vida de israelenses, mas sim aqueles que foram presos por incitação ao ódio ou por participar de protestos que falavam mal de Israel, ofendiam Israel e tal. A gente tem, pessoal, mais de 1.000 pessoas nessa situação hoje na Cisjordânia, tá? E garantiu também os 4 dias de trégua. Vai lembrar que, segundo Israel, a cada 10 reféns que o Hamas libertar mais, é mais um dia de trégua, de paz, de cessar fogo, vamos colocar. E, inclusive, quando os reféns eles foram saindo, a população, o pessoal de Gaza, começou a aplaudir, porque sabia que isso significava uma pausa humanitária e também a chegada de mais ajuda. Por exemplo, o general Al-Sisi, que é hoje o líder do Egito, ele garantiu que nos próximos 4 dias, a tendência é que cheguem 12 mil toneladas de ajuda humanitária,
pela passagem de Rafah. Ou seja, deve dar uma amenizada na situação dos civis que ali estão. Só que nem eu falei para vocês, por que o Benjamin Netanyahu aceitou fazer o acordo agora? É muito mais pela pressão internacional. A gente sabe que existem reclamações dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN, da coalizão dos países árabes, de países latino-americanos, da própria ONU, que fez uma deliberação em assembleia pedindo um cessar-fogo, e pressões internas. Aqui a gente pouco fala sobre isso, né? Mas em pesquisa recente divulgada pela mídia israelense, só 4% dos israelenses dão credibilidade para o que o Benjamin Netanyahu fala sobre o conflito. A gente tem cerca de 86% das pessoas em Israel considerando que o Benjamin Netanyahu é total ou parcialmente responsável pelo que aconteceu em Israel, né? No dia 7 aí, a tragédia, né? Os mais de 1.000 também mortos aí, sequestrados por parte do Hamas, entende? Então, o Benjamin Netanyahu ele precisava dar uma espécie de resposta, satisfação para a população israelense. Só que mesmo assim, olha como política é uma coisa complicada, né? Ele demorou para dar essa resposta praticamente um mês, sendo que agora a gente já está na casa dos 15 mil mortos palestinos. O que a comunidade internacional está falando? Poxa, mas ele falou que não ia fazer acordo. Se ele fez o acordo, por que ele demorou tanto? Será que ele realmente queria acabar com os palestinos? E dentro de Israel, a gente não é todo mundo, galera, não existe um consenso, né, um pensamento uníssono da população. A gente tem figuras como Smotrich, Ben-Gvir, que consideram que o Benjamin Netanyahu foi um fraco e que fazer algum tipo de acordo com o Hamas, sendo que falou que não ia realizar esse acordo, mesmo que seja pela libertação de reféns israelenses, demonstra uma fraqueza de Israel. Ou seja, a crítica aos dois lados, ou por ele ter feito o acordo, ou por ele ter demorado para fazer o acordo, ou seja, reclamando, né, que ele está indo aí contra a vida dos palestinos. A gente teve, pessoal, então, esse momento acontecendo, só que cuidado, tá? Primeiro, com isso, a gente sabe que uma série de palestinos, eles foram deslocados das posições mais ao norte, por exemplo, da cidade de Gaza, e começaram a migrar em direção ao sul de Gaza. Só que ali a gente tem escassez de água, escassez de alimentos, cara, não é a casa das pessoas, então você não tem amigos, fica numa conjuntura, uma situação de guerra de deslocados. Mais de 1 milhão de pessoas nessa situação. Quando Israel admitiu o cessar-fogo, ele já falou que não é para as pessoas voltarem para o norte de Gaza, porque a guerra não acabou, a guerra ela vai continuar. Só que mesmo assim, a gente tem uma série de civis voltando para suas posições ao norte. Quando acabar esse cessar-fogo, essa pausa humanitária, e aí, pessoal, Israel continuará atacando essas posições? Entende? Ah, pessoal, mas os civis também eles foram avisados. Cara, querendo ou não, a gente tem declarações, fala assim, pô, eu sei que eu corro o risco de morrer, mas pelo menos na minha casa, no norte, eu sei que eu consigo fazer meu pãozinho, tomar meu chá, ter minha família, enfim, né? Então, cara, imagina a situação de um refugiado, um deslocado, numa situação de guerra, entende? Então é muito mais dramático do que a gente aqui, né, no Brasil pensa, tá? Essa é a ideia. Ao mesmo tempo, o Brasil ele está tentando se aproveitar dessa situação de maior estabilidade, chegada de ajuda humanitária, para fazer com que outros 86 nomes de brasileiros que estão posicionados na faixa de Gaza consigam sair dos territórios. Vai lembrar, pessoal, que é uma operação muito mais complexa do que aconteceu no passado. Porque no passado a gente teve menos nomes, né? Menos pessoas saindo da faixa de Gaza com a lista que o Brasil colocou, e mesmo assim, veja quanto tempo demorou. E numa situação, digamos, um pouco mais simples, já que começou a ser negociado pouco a pouco, e não 86 nomes de uma vez, fora os outros também devem sair também de outros territórios que estão cobrando também o Egito. Ou seja, o Brasil está tentando mediar a situação, mas difícil, pessoal, que isso aconteça no futuro próximo. Os reféns que foram soltos hoje, israelenses, eles passaram pela passagem de Rafah, foram para o Egito, do Egito foram para Israel, ali, pessoal, medicamentos, acampamento e tal, e vão voltar aí para suas famílias. Espero, pessoal, que o quanto mais rápido possível, né, a gente consiga estabelecer algum tipo de processo de negociação. Catar e Egito, que foram dois dos principais mediadores junto com os Estados Unidos, estão, de fato, pelo menos publicamente, torcendo para que isso dê certo. A gente teve, pessoal, uma notícia super relevante também, quando o Ehud Barak, que para quem não sabe, é o ex-primeiro-ministro de Israel, que inclusive à época, né, de 99 até 2001, ele foi responsável pela retirada das tropas israelenses lá do sul do Líbano, e ele também foi ministro da Defesa de 2007 até 2013 em Israel. Ele estava dando uma entrevista para a CNN, para uma repórter americana, e a repórter americana perguntou para ele, poxa, mas
Como que vocês estão fazendo para tentar convencer a população mundial que, de fato, os ataques no hospital de Al-Shifa, eles foram justificados, já que ali você tinha um bunker, por exemplo, do Hamas, túneis secretos que ligavam toda a logística para aquela região, né? E aí fala assim, poxa, é verdade, né? A gente está convencendo, mas tem que deixar bem claro, a gente sabe da existência desses túneis há muito tempo. Eu, quando era primeiro-ministro, por exemplo, sabia que existiam esses túneis, porque esses túneis foram construídos por engenheiros israelenses. Ele falou que os túneis existem pelo menos há 4 décadas. A repórter, né, até falou assim, não, mas calma, quando você falou engenheiro israelense, você quis dizer engenheiro palestino, né? Falou, não, engenheiro israelense. Fomos nós, israelenses, que construímos esse complexo sistema de túneis que foram aperfeiçoados, entre aspas, pelo Hamas e utilizados por ele. Nisso, grande parte da mídia internacional e dos ativistas mais contra falam, tá vendo? Israel que construiu esses túneis, e Israel sabia que esses túneis estavam ali, então por que fez ataques em uma série de posições onde não eram os túneis? Por que não fez uma operação militar direto e resolveu fazer os ataques? Tentando colocar, galera, uma justificativa que, na verdade, Israel, com a sua inteligência, com as suas informações, por ter Israel construído os túneis, teria muito mais informações para provocar uma baixa de civis muito menor do que 15 mil, do que Israel de fato fez. Quem defende o lado israelense fala que na verdade não, tá? Que Israel sabia, tinha as informações, mas faz muito tempo que abandonou aqueles territórios, então não sabia se aquelas informações eram válidas ou não, e que mesmo assim era necessário fazer os ataques, porque o Hamas tinha uma grande quantidade de armas, de equipamentos, enfim, então Israel precisava agir de maneira violenta. E aí, pessoal, você acha que esse tipo de declaração do ex-primeiro-ministro israelense modifica alguma coisa? Quer dizer, então, que Israel sabia das posições e fez os ataques com os objetivos não de eliminar o Hamas, mas sim de aniquilar os palestinos? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. E ele mesmo fala na entrevista que o bunker embaixo de Al-Shifa foi construído por Israel, mas que isso não dá grandes informações para que o Estado israelense tivesse uma eliminação mais branda, vamos colocar assim, do Hamas, porque eles abandonaram há muito tempo e o Hamas modificou bastante aqueles locais, inclusive com a presença de túneis muito mais complexos do que quando Israel estava na faixa de Gaza. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante a geopolítica, está ligado a ele, Javier Milei. Ontem eu comentei com vocês, né, o presidente da Argentina, que ele tinha mudado um pouco a sua retórica, falando que se o Lula quiser vir para a posse dele, vai ser muito bem-vindo e que, inclusive, a Argentina convidará ele para a posse e que a China também deu parabéns ali, né? Porque a China fez uma carta ali para o Javier Milei e ele agradeceu a carta, falou que, deseja toda a sorte à China, aos povos chineses, enfim, né? Então, deu ali uma aproximação com o Xi Jinping, sendo que durante a sua campanha e até mesmo alguns dos seus ministros atuais já falaram, galera, que, não, se aproximar de Brasil, de China, isso não pode existir. O Brasil tem o Lula que é corrupto, comunista, a China escraviza o seu povo. Declarações, assim, altamente polêmicas. E ele, enquanto presidente, pelo menos nas relações geopolíticas, tá tentando não ser tão, assim, radical, vamos colocar. O que eu, pessoal, de verdade, tá? E aqui sem questões ideológicas envolvidas. Acho muito bom para os argentinos. Querendo ou não, independente se a China é um socialismo de mercado, é comunista, é capitalista, sei lá, qualquer coisa, tá? A China é o maior parceiro comercial dos argentinos. A Argentina hoje está querendo dolarizar a sua economia, mas tem grande parte das reservas internacionais em yuan. Depende dos chineses. A Argentina não consegue nem pagar a dívida do FMI em dólar, porque falta dólar no mercado, entende? Então hoje, sendo Brasil e China os maiores parceiros comerciais, não fazia muito sentido mesmo criticar esses países, pelo menos não abertamente. O que pode fazer, como outros líderes, né, Lacalipô, o Penha, por exemplo, do Paraguai, não compactuo muito com as ideias do Lula, né, sou um cara mais liberal, mais à direita e tal, mas vamos manter relações diplomáticas, porque isso faz bem ao meu país. E aparentemente é isso que o Milei está fazendo. Eu sempre falei para vocês, né? Uma coisa é ele enquanto candidato ou como deputado que precisava convencer um pequeno nicho ali da população, outra enquanto ele presidente que vai governar para todo mundo, inclusive com 44, 45% das pessoas que votaram no Sérgio Massa, entende? Poder executivo é uma coisa, poder legislativo é outra completamente diferente. E a prova disso, eu falei para vocês também, né? Galera, você pega hoje, no poder legislativo, no Congresso argentino, o seu partido tem uma base muito fraquinha. Pessoal, dos pouco mais 70 senadores,
só 7 pertencem ao partido do Milei. A gente tem hoje, né, dentro da Câmara dos Deputados, pouco mais de 35 deputados pertencem ao partido do Milei. É pouca coisa. Se ele não fizer alianças políticas, todas essas propostas dele, tá? Nas questões econômicas, de fechamento do Banco Central, dolarização da economia, extinção de uma série de ministérios. Cara, tem coisa que só o executivo pode fazer, tem coisa que não, precisa do legislativo. Então você fazer briga, política, brigando com embates, é burro, galera. É burro porque você não consegue fazer política desse jeito, entende? Ah, não, professor, mas ele foi o presidente mais votado, ele tem o crivo das urnas para fazer as suas atitudes. Você pensaria dessa mesma maneira se o Sérgio Massa fosse o presidente? Você que gosta do Milei? Se o Sérgio Massa tivesse tido, sei lá, 51% dos votos, tudo bem ser uma mini ditadura, o Sérgio Massa pode fazer o que quiser, sem o freio e contrapeso do Congresso? Então, por que o Milei pode fazer o que ele quiser sem os freios e contrapesos do Congresso? O pessoal do Legislativo foi tão votado quanto o Milei pela população. Eles também representam a população, entende? E o Milei está entendendo isso, aparentemente, o que eu acho muito bom também para a política argentina. Por exemplo, a gente teve a indicação como ministra da Segurança a Patrícia Burit, que ela ficou em terceira colocada nas eleições. Quando ela ficou em terceiro, ou seja, ela perdeu, sobrou Massa e Milei, restou a dúvida, será que a Patrícia Burit vai apoiar o Sérgio Massa porque o Sérgio Massa é mais político ou vai apoiar o Javier Milei, já que ela é totalmente anti-kirchnerista? E ela resolveu apoiar o Milei. E, inclusive, o Milei cresceu muito de votos do primeiro para o segundo turno, tanto que ele ficou em segundo colocado no primeiro turno e acabou levando as eleições. Grande parte da responsabilidade, Maurício Macri e Patrícia Burit também. E, claro, ter colocado o Sérgio Massa, né, que é o ministro da Economia de um país que tem uma taxa de juros gigantesca, uma inflação gigantesca, para concorrer nas eleições. Ideia sensacional, né? Entre aspas aí, tá bom? Mas, enfim. Então, e ele começou a fazer essas ligações, né? A Patrícia Burit, cara, já foi, inclusive, da juventude peronista. Hoje ela se declara mais como uma centro-direita, tem a questão da segurança pública como seu principal mote, né? Ele tá colocando, por exemplo, como ministro da Economia, o Luiz Totó Caputo, que foi ministro das Finanças durante o governo Macri. Ou seja, um cara que também é ligado à parte política. Para quê? Para agradar a centro-direita, senão não vai conseguir governar. O que você pensa, galera? Isso é um certo estelionato eleitoral, ou seja, mentiu na campanha e tá fazendo diferente agora, sendo que nem se elegeu? Ou uma inteligência do Milei, que percebe que para governar vai precisar fazer alianças? Deixa aí nos comentários. Milei, inclusive, galera, garantiu que conversou com o Zelensky e que vai sediar uma cúpula na América Latina para discutir a questão da Ucrânia. É um pedido que o Zelensky fez ao Lula quando rolou a reunião entre Lula e Zelensky, há uns 3, 4 meses aí atrás, tá? O Zelensky, ele falou que ele sabe que a América Latina não está completamente com a Ucrânia e que ele queria mostrar para a América Latina por que a Ucrânia, sim, está certa nas suas reivindicações. Com Lula, acabou não rolando, pelo menos até o momento. Javier Milei falou que falou com Zelensky e que vai fazer essa reunião com o tema Ucrânia para mostrar para a América Latina que é necessário ajudar os ucranianos no seu território. Lembrando, pessoal, que o Peskov, porta-voz da Rússia, demonstrou satisfações, entre aspas, com a eleição do Milei, pelo menos públicas, mas indiretamente sabe que é bem preocupante, porque a gente sabe que o Milei é muito próximo, ou quer deixar a Argentina muito próxima, dos Estados Unidos e também de Israel. Outro ponto importante, pessoal, está ligado ao Putin, que deu algumas declarações colocando um pouco de medo na população da Rússia, principalmente relacionado à chamada inteligência artificial. Recentemente, numa reunião que aconteceu da PEC, China e Estados Unidos, Xi Jinping e Biden se reuniram e, dentre outras questões, discutiram sobre as questões da inteligência artificial, falando que existe sim um risco para o mercado de trabalho, para a autonomia das nações, para a privacidade que existe, enfim, né? Uma série de questões polêmicas e que os dois países que talvez hoje liderem o processo de inteligência artificial vão trabalhar em conjunto para regular o que a inteligência artificial pode ou não fazer. Quem foi excluída desse processo? A Rússia. Putin falou que ele sabe que a inteligência artificial representa perigos e que por ele eliminaria ou ignoraria. Mas ele sabe que na prática é impossível fazer isso. A inteligência artificial vai acabar se desenvolvendo. Pode ser com a participação da Rússia, fazendo regulações, controlando e usando para o seu próprio benefício, ou pode ser
com os países ocidentais monopolizando a situação, inclusive para fins militares. A Rússia garantiu que isso não pode acontecer, o Putin garantiu, né, que isso não pode acontecer e que ele vai fazer de tudo para que a Rússia tenha a sua própria inteligência artificial das mais desenvolvidas tecnologicamente possíveis. Para finalizar, pessoal, falei para vocês ontem, né, do tal do Trump holandês, que inclusive está ameaçando tirar todos os imigrantes dos Países Baixos, mais ou menos 5% da população, fechar as fronteiras, até sair da União Europeia, né, o tal do Next, enfim. E olha como esse movimento nacionalista que eu falei para vocês vem crescendo na Europa e eu diria que até no mundo. Ontem, a gente teve um caso de um homem, aparentemente ali 50 anos, poucos dados foram divulgados, que ele estava fazendo palavras proibidas aqui no YouTube, né? Mas um ataque com aquela coisa cortante, né? Vocês sabem o que eu estou falando, próximo ali de uma escola, e deixou, pessoal, 3 crianças e 2 adultos hospitalizados. Aparentemente, essa pessoa, esse senhor, esse homem, era um estrangeiro. Nisso, a população irlandesa começou a se mobilizar e, no mesmo dia, começaram a fazer manifestações. Irish Lives Matters, ou seja, a vida dos irlandeses importam. Inclusive, hasteando bandeiras da Irlanda, do Eire, da República da Irlanda, né? Ou seja, dando a ideia, pessoal, de um extremo nacionalismo e tal. A população, aliás, a polícia, ela começou a tentar cercar essas manifestações e a gente teve casos como, por exemplo, carro da polícia sendo incendiado, projéteis contra policiais, lojas arrombadas e saqueadas. E lembrando que esses atos aconteceram em bairros com forte presença de imigrantes. Professor, isso quer dizer então, né, que eles estão culpando os imigrantes por um fato isolado, que é inclusive o que o primeiro-ministro falou. Olha, o que a população não pode levar em consideração é que foi um ato isolado e a gente já puniu o responsável. Traçando um paralelo, imagina que você é assaltado por um japonês. Galera, comparação meio mais ou menos, né? Mas só para vocês entenderem. Você é assaltado por um japonês. Sabia? Os japoneses! Vamos expulsar o japonês. Entende? Pô, não foram os japoneses, foi um indivíduo que fez isso. Só que, palavras do primeiro-ministro, né? Só que isso faz com que, no momento de extremo nacionalismo, cara, historicamente, né? Crise econômica, inflação, desemprego, estagnação econômica, leva a pessoas a tentarem achar culpados. E nesse caso, os culpados são os imigrantes. Assim como várias vezes na história, vocês sabem bem o que eu estou falando, os imigrantes, ou os judeus, ou os negros, ou as mulheres, foram responsáveis por essas questões. Só que olha que interessante. Mesmo nesse caso em que a gente teve, né, o ataque, enfim, o objeto cortante, sabe quem salvou, galera? Ele mesmo, um brasileiro. Um brasileiro, ele conseguiu com uma capacetada, ele é um entregador, tá? De delivery ali, de aplicativo. Ele viu o que estava acontecendo, a capacetada no cara, e conseguiu fazer com que outras pessoas imobilizassem e o cara fosse preso. Ou seja, um imigrante também, que inclusive trabalhava aqui no Brasil, aparentemente a loja dele pegou fogo, ele foi lá em direção à Irlanda, faz mais ou menos uns 2 anos que ele estava por lá, e ele está sendo colocado como herói. E aí, então quer dizer que todo imigrante faz? Pô, não tem diferença entre o que salvou e o que cometeu o ato? Entende? Segundo o governo irlandês, foi um ato isolado e que isso não deve se repetir. Mas, de novo, mostra preocupações acerca dessa crescente xenofobia no continente europeu. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa seu like e se inscreve no canal. Black Friday, Insider. Compra lá, hein, pessoal? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.